Nós vamos abrir em Apocalipse capítulo 7. O título da mensagem é: Deus não se esquece de suas promessas. Como que é? Deus não se esquece de suas promessas, ainda que pareça, né? Às vezes parece que ele esquece, está demorando ou isso, mas Deus não se esquece de suas promessas, seja elas boas ou más. Entende? Então, quando você sabe que Deus não se esquece, que Deus vela pela sua palavra para cumprir, para nós pode passar anos, mas para Deus ele tem o momento certo, o tempo certo de agir. Não é no meu tempo que ele vai agir, nem no seu, é no dele. Mas não vamos pensar que Deus esquece, ainda como diz a Bíblia, que tenhamos muitas das suas promessas como tardias. Mas a Escritura responde que isso é a longanimidade de Deus. Então, Deus sabe o que faz. Então, por Deus não se esquecer, isto é o que cristaliza a fé, a nossa fé, como também nos traz temor. Para que você pensa que ao fazer coisas só... Não, Deus não se esquece. Há dois olhos que tudo vê. Entende? E depois, quando ele passa a vara, aí todo mundo vê, coitadinho, coitadinha. Mas examine lá atrás. Examine, veja, primeira coisa, se não é falhas. Se você examinou, como diz o irmão Brana, não vê nada, descanse. É Deus te provando. Então, lembre-se que Jesus diz: passará os céus, e a terra. Olha, pensa bem, os céus vai passar, a terra, tudo vai passar. Mas as palavras de Deus, ele diz, as minhas palavras não passarão. E também nós temos aqui, ainda no livro de Hebreus, capítulo 6, verso 10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de caridade que, para com seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Quer dizer, você não trabalha em vão. Deus está vendo e Deus, ele não vai esquecer. Se ele não esquece daquele copo d'água, se ele não esquece de um fio de cabelo, entende? Está todos contados. Irmãos, de Deus muito firmes são as promessas, né? Então vamos ler as Escrituras. Começando aqui. Que número eu pus ali? Eu não marquei, né? Apocalipse, capítulo 7. Não vou achar em Hebreus o que eu quero. Tá, Apocalipse 7, verso 4 até o 8. E ouvi o número dos assinalados, e era 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Rubem
12.000 da tribo de Gade, 12.000 da tribo de Asser, 12.000 da tribo de Naftali, 12.000 da tribo de Manassés, 12.000 da tribo de Simeão, 12.000 da tribo de Levi, 12.000 da tribo de Isacar, 12.000 e da tribo de Zebulon, 12.000 da tribo de José, 12.000 da tribo de Benjamim, 12.000. Amém. Podeis assentar? Talvez você pergunte, mas a leitura, pastor, não tem nada que com o título da mensagem que o senhor do assunto que vai ser tratado nesta manhã. Na mensagem, nós estamos estudando o livro, a mensagem, os 7 selos. Os 7 selos. E eu vou basear justamente aqui nos 7 selos. E nós já estamos vendo que Apocalipse capítulo 7 está entre o 6º selo, que é capítulo 6, e o 8º selo, que é o capítulo 8, verso 1. Então, Apocalipse 7 está bem ali no meio. E já estudamos sobre esses 144.000 que pertencem à tribo de Israel, mesmo que hoje eles não saibam qual tribo eles pertencem, mas Deus sabe, cada um deles. Deus sabe. E esses 144.000 é um tipo, é um remanescente de Israel, um grupo privilegiado. É como se fosse a noiva, né? E eles serão os guardiões do templo, eles acompanharão o Cordeiro. E eles são aqueles que ouvirão a pregação, crerão na mensagem de Moisés e Elias, Apocalipse capítulo 11. Porque eles são ensinados a crerem tão somente dos seus profetas. Mas isto não quer dizer que o resto de Israel está perdido, vai para o inferno. Não. Estes é aqueles que não se contaminaram com mulheres, quer dizer, com igrejas, com sistema. Eles sempre foram zelosos com as coisas de Deus. E Deus, nesses últimos dias, tem chamado o seu povo de Israel para a sua terra. Agora, entre eles, e esses 144.000 tem que estar ali. Porque Deus prometeu abençoar o israelita na sua terra. Fora da sua terra, ele perde as bênçãos daquela promessa. Igual, quando Abraão desceu ao Egito, ele não perdeu as promessas, mas ele perdeu as bênçãos. Então, há um lugar onde Deus sempre nos abençoa, e onde Deus pode te abençoar e a mim, é estando nele, estando em Cristo, estando na palavra. Amém? Então, irmãos, eu quero falar com vocês sobre isto que o nosso irmão Brana nos fala. Apocalipse capítulo 7, né? Também parece que eu não marquei aqui. Então, sobre os 144.000, deixa eu já acho.
Agora, parágrafo a partir do parágrafo 199. Quero que observe atentamente e leiam comigo por um minuto. Agora, aqui está algo que talvez nunca tenha sido notado na chamada tribal. Eu lhes disse faz um tempo para lerem Apocalipse 7, leiam comigo e observe essas tribos. Em Apocalipse 7, Dan e Efraim estão faltando. E não são enumeradas com elas. Notaram isto? José e Levi foram colocados em seu lugar. Notaram isto? Quer dizer, quando diz 12 mil de tal, 12 de tal, 12 de tal, não fala da tribo de Dan e nem da tribo de Efraim. Eles estão fora dos 144 mil. Veja vocês. E no lugar deles foram colocados quem? José, entende? E Levi, que era a tribo sacerdotal. José e Levi foram colocados em seu lugar. Notaram isto? Dan e Efraim não estão ali, não, Senhor, mas José e Levi foram colocados no lugar de Dan e Efraim. A pergunta é, por quê? Porque o Deus que sempre se lembra-se de cada promessa de sua palavra. Gostaria de pregar sobre isto, está vendo? Deus não se esquece de nada, ainda que pareça. Deus não se esquece de nada, ainda que pareça, né? Como ele disse a Moisés, Israel esteve lá por 400 anos. Eles tiveram que sair naquele tempo. E ele disse a Abraão, a sua semente estaria peregrinando em uma terra estranha por 400 anos. Então ele os faria sair com mão forte. Mas então ele disse a Moisés, lembrei-me da minha promessa e desci para fazer cumprir o que disse. Vocês lembram que Deus chamou Abraão e prometeu dar aquela terra e que ele andasse por toda aquela terra. E ela seria da sua descendência. Isaque também foi peregrino, filho de Abraão. Jacó também peregrinou e mais tarde, Deus mesmo havia dito, eles descerão ao Egito, ficarão lá 430 anos. Agora, 430 anos é fácil dizer. Você sabe quantos anos tem o Brasil? Desde que Pedro Álvares Cabral desceu ali em Porto Seguro, na Bahia? Olha, acho que 520, né, por aí? 520, olha bem, é chão para chuchu. Quer dizer, é tempo que não acaba mais. Pensa vocês, Israel no Egito, 400 e tantos anos. Mas ali está Deus, na hora certa, no momento certo. Eu lembrei da minha palavra, da minha promessa, e eu desci aqui para cumprir. Era tempo de Deus cumprir. Por exemplo, ele havia dito para Abraão que a medida da iniquidade dos amorreus, aqueles povos ali, ainda não estava cheio. Quer dizer, o nível, a taça de pecado. Mas quando a coisa transbordou, Deus desceu
para tirar o seu povo e fez do seu povo a sua espada contra aquela gente pagã. Trouxe juízo. Então, vocês vejam, são várias coisas que tem que combinar. E uma tem que esperar pela outra. Deus, ele tem o domínio de cada coisa. Vocês não pensam que Deus esqueceu, Deus largou, Deus desinteressou disso, daquilo? Não, ele tem o controle mundial, ele tem o controle de todas as coisas, de cada nação, de cada família, de cada um de nós. E não pensa porque o mundo tem tanta gente que Deus pode esquecer de um e de outro. Me diga, a morte esquece? Se a morte não esquece, quanto mais Deus, a bênção, a graça. É por isso, diz a Bíblia, o que o homem planta, isso é o que vai colher. É o que vai colher. E quando colhe, ai, né? Mas você plantou certo. Não plantou? Então, meu filho, não tem o que reclamar. Foi falta de ensino, foi falta de orientação, foi falta de conselho? Ah, Deus perdoa, claro, Deus perdoa, a igreja perdoa, todos perdoamos. Mas a lei, Deus não prometeu perdoar, livrar da cadeia, não. Se tem que ir, o que fazer? Por isso, diz a Bíblia, que eles não trazem a espada em debalde. Então, vocês vejam, Deus lembrou e desceu ao Egito e tirou seu povo com mão forte. Ele não esquece. Ele não esquece suas maldições, nem esquece suas bênçãos. Mas toda a promessa que ele fez, ele cumpre. Aqui está porque elas estão faltando. Agora, se você observar, agora leia. A razão por que falta a tribo de Efraim e Dan está aqui, ó. A razão por que elas estão faltando. Vamos ler. Quero que leia comigo agora. Vá a Deuteronômio, capítulo 29, versículo 16. Entende? 29, 16. O que está escrito? Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações, pelas quais passamos, e vistes as abominações e os seus ídolos, a madeira, pedra, a prata, ouro que havia entre eles. Cada uma levava uma coisinha ou outra, quer dizer, aquelas nações, e Moisés está falando, vocês viram eles como andam, né? Cada uma levava uma coisinha ou outra, uma pequena estátua de Santa Cecília. Ele está comentando. Você sabe, algo assim, veja. Portanto, ouça. Para que entre vós não haja um homem, mulher, nem uma família, nem uma tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração e diga, terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu próprio coração. Veja. As pessoas dizem, ele se benze, você sabe, faz o sinal de uma pequena cruz ou algo assim, como fazem agora. Veja,
a mesma coisa. E vê-se que é uma característica pagã. Esse negócio ali que eles fazem, né? Se benze fazendo sinal da cruz, isso é um sinal pagão. Veja, se abençoe, quer dizer, faz as coisas erradas, se abençoe no seu próprio coração, seu próprio bom parecer e sua própria mente, para acrescentar a sede à bebedice. Beba, sim, isso não faz nenhuma diferença, contando que vai à igreja. O irmão Branham está mostrando, a pessoa faz coisas erradas. Ali era acompanhar a idolatria. E hoje o mundo vive apegado em quê? Em sua idolatria. Em sua idolatria, seu mundo de pecado. E a Escritura está dizendo o quê? Que nós não estamos vendo isso, mas não devemos seguir nada disto. Nada disto. O futebol no Brasil é um Deus. Então, você não deve seguir esse fanatismo, seguir essas coisas. Entende? O beber, aqui diz, eu bebi um pouquinho, desde que eu vou na igreja, né? Eu posso tomar lá meu pilex, minha cervejinha de vez em quando, ou a minha bebidinha, isso não faz mal, desde que eu esteja na igreja. Aí vamos seguir a leitura. Então o Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor, o seu zelo sobre o tal homem e de toda maldição escrita neste livro. Não tire uma palavra dele, nem lhe acrescente uma. Jazerá sobre ele e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Então, Deus havia dito, através de Moisés, que ele apagaria o nome, seja do homem, seja da mulher, seja da família, ou seja da tribo. Pessoa que seguisse aquelas coisas erradas, né? Isto é, enquanto ele estiver aqui na terra, veja, debaixo do céu. Seguindo a leitura. E o Senhor separará para ele mal de todas as tribos de Israel, conforme toda a maldição do concerto escrito neste livro da lei. Diz o irmão Branham, portanto, se alguém servir a um ídolo, ou mantiver o ídolo sobre si, vocês lembram de uma mensagem que eu falei aqui sobre ídolos no coração? Ou já esqueceram? É bom que repita, é bom que ouça. Se você não sabe, está lá no YouTube. Ídolos no coração. Se alguém servir ao ídolo, ou mantiver um ídolo sobre si, ou se benzer em seu próprio bom parecer, de sua mente, e servir ídolos, Deus disse, homem, mulher, família ou uma tribo, seu nome será completamente riscado dentre o povo. Agora está certo? Quão verdadeiro. A idolatria fez a mesma coisa na igreja, anos atrás, e faz hoje, e eu noto. Observe como o anticristo tentou fazer um antimovimento. Quantos sabem que o diabo tem como modelo e imita os santos de Deus? Que é pecado, é a coisa certa pervertida. Que é uma mentira, é a verdade distorcida. Que é adultério, é o ato certo, ato legal, feito de forma errada. Está vendo? Quer dizer, com a pessoa que
não é sua esposa, não é seu marido. Agora, quanto a tentar fazer isto, apagar o nome, você notou na era da igreja a mesma besta que serve as imagens de pessoas mortas, acompanhando os santos, né? Essas imagens, e assim por diante, tentou apagar o nome de Jesus Cristo e dar títulos como Pai, Filho e Espírito Santo. Eles tiraram o nome de Cristo, substituíram por uma trindade, né? A mesma coisa com essa maldição por trás disto, desta maneira. Dan e Efraim fizeram exatamente isto. Sob um rei hipócrita em Israel, um impostor, Jeroboão. Agora note, 1 Reis, capítulo 12. Sei que isto para mim forma uma base da qual podemos depender o que vemos. 1 Reis, quero ir ao capítulo 12, versículo 25 ao 30. Então, vocês vejam, Deus, ele diz que ele riscaria, pagaria o nome da pessoa. Lembra que diz que tiraria o nome do livro da vida? E lá, como foi que entrou essa idolatria na tribo de Dan e Efraim? Por esse rei chamado Jeroboão. Quando houve a divisão, entende? Em Roboão, filho de Salomão, e as tribos se separaram. 10 tribos seguiram Jeroboão, e 2 tribos, que foi Judá e Benjamim, ficou com a casa de Davi, quer dizer, seguindo a linhagem de Davi. Então, era a nação do norte, Israel, e a nação do sul, conhecida como Judá. Uma com a capital, Judá, a capital em Jerusalém, e a outra fizeram a capital, Samaria. Entende? Sempre estiveram em guerra, de vez em quando se unia. E diz a Bíblia assim, 1 Reis, capítulo 12. E Jeroboão edificou, a Siquém no monte de Efraim, e habitou ali, saiu até, e edificou a Penuel. Agora disse Jeroboão no seu coração, começou a imaginar, agora tornará o reino à casa de Davi. Ele estava ficando amedrontado, veja, porque o povo poderia sair. Se este povo subir para sacrificar na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao Senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e irão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te trouxeram da terra do Egito. E erigiu um em Betel e colocou o outro em Dan. Betel está em Efraim. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Então, este rei estabeleceu esses ídolos, esses bezerros de ouro. Vocês lembram quando Arão também fez aquele bezerro de ouro? Aí está o teu Deus. Entende? Ali está escrito assim. Aí está o nome de Deus, Elohim, é em plural, está em plural, teus deuses. E eles, então, é claro que dá um jeitinho de manusear para atrapalhar, ele interpreta para confundir a fé do povo. Dizer que é a mesma coisa e tal.
Então esse rei estabeleceu a idolatria em Israel. E por mais reis que sucederam ali no trono de Israel, ninguém tocou desses reis de Israel, ninguém tocou, ninguém tirou aquela idolatria. Quer dizer, através desses ídolos naquelas duas tribos, houve uma influência sobre toda a nação. Veja, Efraim em Betel e Dan, e eles erigiram ídolos, e estes saíram para adorar isto. E aqui estamos bem na era do milênio, quase, e Deus ainda se lembra desse pecado. Nem contados aí foram, hein? Glória! Com tanta certeza quanto ele se lembra de toda boa promessa, ele também se lembra de todo mal. Apenas recorde. Quando que vai acontecer a chamada desses 144 mil? Bem na entrada do milênio. Nós vemos ali que ainda está pela frente. E quando foi que aconteceu essa idolatria? Irmãos, quase 3.000 anos atrás. Deus não esqueceu. Vocês estão vendo? Deus não esquece. Por isso, isso tem que trazer temor. Para que você possa se manter diante de Deus, ser sincero. Deus não se esquece, seja coisa má, mas graças a Deus, Ele também não esquece das suas boas promessas. Ele não se esquece. Aleluia. Isto que é o nosso Deus, né? Glória a Deus. É por isso que creio, amigos, que sempre tentei permanecer com essa palavra. Não importa quão estranha ela pareça. Então, irmão Branham diz, é por isso que eu fico sempre com as Escrituras, a palavra, porque Deus não se esquece de suas promessas, boas ou más. É por isso que creio, amigos, veja agora, ali eles não pensariam nisto então. Eles não pensaram nisto então, pensaram, bem, eles se safaram muito bem. Quer dizer, eles, em outras palavras, praticaram idolatria, viveram em erro e passou de lombo liso. Não, parece, mas não, irmãos. Como diz o irmão Branham, um dia teus pecados te encontrarão. E a Escritura é clara em dizer, o que o homem, Deus não se deixa enganar. O que o homem planta, isso também ceifará. Vai ceifar. Aí que está o grande assunto. Então não pensa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou fazer aquilo, eu segui ali. Arrependa enquanto há tempo, antes que Deus chegue o momento dele te chamar a prestar contas. Bem, mas aqui, então eles, aqui nesta era do milênio se estabelecendo, quando seus nomes e tribos estão apagados dele. Por quê? Serviram a idolatria, que Deus amaldiçoou. Por isso que o nome de Dan e Efraim não está entre os 144 mil, porque eles acoitaram a idolatria. Entende? Eles viveram, aceitaram, debruçaram sobre aquilo e nunca se arrependeu. Então, veja, 3.000 anos, Deus não se esquece. Eu posso dar uma paradinha aqui? Vocês
lembra da nação de Edom. Edom era a nação de Esaú, irmão de Jacó. A palavra Edom quer dizer vermelho. Por isso fala o mar vermelho. Não é que o mar é vermelho, é devido ao nome de Edom, quer dizer vermelho. O mar de Edom. Mesmo Davi, olha bem, ainda cantou aquele salmo, falando de Jerusalém sendo levada em cativeiro, entende? Por causa dos seus pecados. E os edomitas ajudaram, criaram, fofocaram, incentivaram o rei de Babilônia para fazer tudo isto, vir contra a terra. E se tornaram, se filiaram a eles. E Deus condena, porque eles se colocavam nas estradas, os israelitas fugindo, eles pegavam e levavam, entregavam na mão do inimigo. E gritava e saltava. Creio que lá Oséias, não, por ali. Arrasai até os fundamentos, acabe com eles. Deus estava castigando Israel, mas Deus disse, filhos da maldição. Em outras palavras, bem-aventurado que pegar o teu filho e der com ele, com a cabeça dele em pedras. E Deus prometeu arrasar com a nação de Edom, aniquilar, tirar o nome dela de sobre a terra. Eles moravam a parte montanhosa. Tem a capital deles ali, Petra, feito tudo de pedra. Você for no Líbano, encontra isso, ou Jordânia, não sei. Mas se tornou inabitável. Deus diz que faria deles inabitável e riscaria essa nação de sobre a terra. Isso muito antes de 1000 anos antes de Cristo, Deus disse isso. E a verdade é que veio pouco a pouco. E sabe que eles foram aniquilados, creio que pelo ano 100 e pouco, terminou a raiz dessa nação. Não é que Deus falou, tem que ser já, explodir. Mas a coisa vai. Assim como as bênçãos vêm, também o juízo caminha lentamente, mas vem, eles te alcançam. Porque se Deus falou, isso Ele vai cumprir. Se você tem feito o de melhor para Deus, procurado andar em seus caminhos, Ele prometeu te abençoar, não se desespere. Ele prometeu, Ele vai te abençoar ou está te abençoando. Talvez não na forma que você gostaria de ver, mas na forma que Ele tem estabelecido. Deus não se esquece. Aleluias por isso. Mesmo aqui na entrada do milênio, não é lembrado o nome de Dan e Efraim. Deus apagou eles. Esse nome deles não pertence a esse grupo privilegiado dos 144 mil. Ele não disse que odiava os nicolaítas e aquela Jezabel? Fique longe disso. Ele não disse que feriria os filhos de Jezabel com ferimento de morte, que é separação eterna da sua presença? Não confie nisto de maneira alguma, afaste-se disto. Portanto, Deus se lembra, note, porém notou ali que era para se apagados, por quê? Debaixo do céu não havia nenhum sacrifício imediato que pudesse lhe dar o Espírito Santo,
para deixá-lo ver estas coisas. Mas ele fez aquilo, mesmo assim, em sua própria mente egoísta. Mas Ezequiel, em sua visão no milênio, ele os vê novamente em perfeita ordem. No milênio aparece, volta o nome de Dan e Efraim, né? Ezequiel, se gostaria de ler, apenas anote. E você pode ler para poupar tempo. Ezequiel 48, 1 ao 7. E também leia em o 23 a 29. Ezequiel viu cada tribo exatamente em ordem. Muito, muito bem. E também em Apocalipse 14, João os viu novamente em ordem tribal. Isso mesmo, cada tribo em seu lugar. O que aconteceu? Lembre-se, ele disse, debaixo dos céus, que seu nome seria apagado do assunto tribal. Enquanto ele estivesse debaixo dos céus, não mais haveria. E estes 144 mil estão aqui na parte tribal. Ainda, certo? Mas veja, eles tinham sido cegados. Eles tinham somente os sacrifícios de touros e bodes. Estão vendo? Agora note, ele os apagou debaixo dos céus. Todavia os gentios, nos dias do Espírito Santo, contra isso, seu nome foi tirado completamente do livro da vida e nunca mais poderia ter perdão neste século nem no futuro. Está certo? Assim, aí é onde nos encontramos. Deixa eu parar aqui. Ele está lembrando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse que todo pecado seria perdoado, menos a blasfêmia. Entende? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir ao diabo o que Deus está fazendo. Chamar coisa do diabo que é de Deus. É muito mais fácil pecar contra o Espírito Santo do que você pensa. Entende? É muito mais fácil. Então, o irmão Branham diz que teve um certo pregador, olhou para aquela foto onde há a coluna de fogo e riu, criticou. Ele disse, ele nunca será mais perdoado. E quem peca contra o Espírito Santo, irmão, é crente. Que conhece, sabe. O ímpio nem está aí, está lá fora. Ele não envolve em coisas religiosas. Então, é preciso ter cuidado. Quando eu até digo, olha, se você não está servindo a Deus, mas honre o povo de Deus. Ah, tem coisa errada lá, mas você está em pior estado do que eles. Eles estão tentando. Então, não se meta. Do que abrir a bocarra. E eu tenho visto, ao longo desses anos, que aqueles que, mesmo por fraqueza, houve e se afastaram, Deus, mais cedo ou mais tarde, os traz. Mas aqueles que abrem a boca contra a igreja, contra o pastor, contra isso, contra aquilo, irmãos, e começa a blasfemar, julgar, eu estou por ver alguém que tenha retornado. Não volta. Mas lembre-se, quando se peca, o nome é riscado do livro da vida. Não do livro da vida do Cordeiro, do livro da vida. Vamos aqui. Israel, sob bodes, ovelhas, eles tiveram lugar enquanto estava sobre a terra aqui, suas tribos estavam faltando. Elas nunca puderam ser incluídas. Agora, todos, quando ele os chamou lá, os 144 mil
elas estavam faltando, isso mesmo. Elas nem foram enumeradas ali. E José e Levi foram postos no lugar de Dan e Efraim. Agora, você pode olhar isso está bem aí diante de você, veja. E aqui está a promessa de Deus, bem lá atrás, centenas e centenas de anos antes disso. Agora, o que aconteceu? Eles foram purificados durante o tempo do terrível período da tribulação. Quer dizer, os 144 mil, né? Agora, se Deus vai purificar essa virgem, falando agora aqui, das virgens nécias, né? Que era uma boa mulher, mas ela simplesmente falhou em colocar azeite na lâmpada. E ele vai purificá-la através da perseguição ali. Ele coloca essas tribos bem ali, para a mesma coisa, e as purifica durante o tempo do período da tribulação. Israel vai passar pela tribulação. Porque é uma purificação, é juízo, mas veja eles. E olha aqui aparece os 144 mil depois da purificação de Israel. E aqui aparece também a virgem adormecida, aparece purificada e está vestida de vestes brancas. Está vendo? Que perfeito, como é bonito. Exatamente como Jacó, no tempo da angústia, veja, Jacó no tempo da angústia, ele tinha agido mal, mas passou pelo tempo de purificação, porque tinha sido injusto com seu irmão Esaú. Está vendo? Ele enganou para obter seu direito de primogenitura, mas ele passou por uma purificação antes que pudesse ter seu nome mudado de Jacó para Israel. O que é um tipo da ordem de Deus, tipificada hoje. Em outras palavras, assim como as virgens nécias que negligenciaram, vai passar pela purificação, Israel também vai passar, os 144 mil que serão chamados vão morrer, serem mortos. Entende? Tudo é um tipo. Nós vemos, aliás, tudo acontece. Por isso o que se planta é o que se colhe. Fez o que não devia fazer, irmão, não adianta ir ao pastor e dizer, pastor, tal, tem uma Bíblia aí diferente para mim? Não, irmão, a Bíblia que eu tenho é a que você tem. E o que ela fala para mim, fala para ti. Entende? É a mesma coisa. O pastor permite fulana fazer isso, ciclana. Não. Não existe isso, não. A Bíblia é para todos nós. Se alguém toma um caminho fora da linha, eu não sou culpado, problema dele, problema dela. Depois vem a purificação, né? Vai ter que purgar na carne aquilo, vai ter que purgar. Entende? Ou pensa que vai conseguir driblar, ser um garrincha e passar e driblar a Deus. E sair bonzinho lá na frente. Lembre-se disso, igreja. Vamos lembrar. Deus não se esquece de suas promessas, de sua palavra. Seja essas promessas boas ou más. Seja qualquer homem, mulher, família, tribo, nação, Deus não se esquece, tudo está ali. Você que luta, que se esforça, que serve a Deus, que se humilha a si mesmo e procura caminhar, está caminhando, sente a sua cruz pesada, difícil, Ele está vendo, Ele não esquece, e Ele nunca vai permitir nada mais além
daquilo que você pode suportar. Então descanse, igreja. Se esforce nas coisas de Deus. Nós estamos indo em busca de uma recompensa. E o arrebatamento é a nossa grande recompensa. Amém? Então Deus não se esquece, como diz a Bíblia, das nossas obras de amor que temos feito por Ele. Deus não se esquece. Isso te anima? Sim, então vem. Agora isso apavora quem não anda nos caminhos do Senhor? Claro que apavora, porque Deus também não esquece que você anda pisando na palavra dele, anda sendo um hipócrita ou uma hipócrita. Um dia isso te encontra lá na frente. Fiquemos de pé. Preciosíssimo Deus, sabemos que o Senhor não se esquece de tuas promessas, seja boas ou más. O Senhor vela pela tua palavra. Isso nos alegra, Senhor, porque por um lado nos admoesta para que não andemos pelo caminho errado. E por outro lado nos anima a seguir perseverando em busca daquele galardão, daquela recompensa. Estenda tuas mãos, Pai, e abençoa-nos em tudo. Ajuda-nos, Senhor. E eu lhe peço, se há algo errado em mim ou no meu povo, eu peço, Senhor, perdoe. Agora, há coisas que devem ser purgadas, Pai. Pode purgar, Senhor. Não há problema que o Senhor tire todas as escórias das nossas vidas, Senhor. O Senhor possa nos limpar, nos purificar, nos perdoar, nos ajudar. O que importa, Pai, é a gente estar naquele dia, diante de Ti, estar no arrebatamento. É isto que nós perseguimos, queremos e vivemos, Pai. Ajuda-nos a sermos sinceros e humildes, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.